seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sindicast UFPA, o podcast da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pará, a SINDE. No episódio de hoje, vamos conversar sobre ciência, biodiversidade amazônica e inovação que chega ao mercado. Nosso convidado é o professor Davi Brasil, docente e pesquisador da UFPA com atuação em produtos naturais, desenvolvimento tecnológico e propriedade industrial. A trajetória do professor Davi inclui projetos voltados à extração e ao aproveitamento de insumos amazônicos para a formulação de produtos, especialmente na área de cosméticos e produtos com ação biológica. Vamos conhecer pesquisas que originaram patentes, entender como essas tecnologias podem se tornar negócios e ouvir sobre startups e spin-offs ligadas ao laboratório que ele coordena. Professor Davi, seja muito bem-vindo ao Sindicast UFPA. Muito bom dia, professor Rodrigo. É uma satisfação fazer parte aqui do podcast da CIN. Estão disponíveis aqui para trocar informações sobre a parte de propriedade industrial, inovação, a parte de startups. É uma felicidade estar aqui com vocês. Excelente, professor. Para começar a nossa conversa, gostaríamos de conhecer a origem desse percurso seu, acadêmico e tecnológico. Então, professor, conte para nós como começou a sua trajetória na UFPA. Como foi o início do seu vínculo com a universidade e de que maneira esse interesse por química de produtos naturais e biodiversidade amazônica passou a orientar a tua atuação aqui na universidade. Perfeito, muito bem, professor Rodrigo. Eu sou egresso da graduação, mestrado e doutorado aqui na UFPA. Iniciei a graduação em 92, depois em 96 o mestrado e o doutorado eu já fiz quando professor aqui da UFPA. Entrei como professor inicialmente como professor substituto ali pelos anos de 1997, 98 aproximadamente. Aí tive 2 anos de professor substituto, depois saí da UFPA e retornei já em 2001 como professor efetivo dentro da engenharia química. Essa minha paixão pela química ou a engenharia de produtos naturais, ela vem relacionada ao que eu consegui adquirir durante os meus anos de graduação, de pós-graduação. Eu desenvolvi essa paixão pela biodiversidade da Amazônia, porque as pesquisas que nós fazíamos na época eram justamente para a gente conseguir isolar substâncias bioativas de produtos naturais. Daí, então, eu comecei a me envolver muito mais dentro da área, e a partir daí escolhi essa peça para ser a minha área de estudo. Quando se fala em biodiversidade amazônica, é importante mostrar que o diferencial não está apenas na origem da matéria-prima, mas na ciência desenvolvida para comprovar propriedades e segurança. Entre os trabalhos do grupo, coordenado pelo professor Davi Brasil, aparecem oleaginosas amazônicas e produtos como sabonetes, batons e formulações com atividade antioxidante. Professor, quais insumos amazônicos têm demonstrado maior potencial para cosméticos com essa ação biológica? E como que o laboratório avalia essas propriedades antes de pensar em um produto novo? Muito bem, professor Rodrigo. A nossa biodiversidade ela é fabulosa. A gente tem uma diversidade imensa de produtos na Amazônia que são poucos explorados na questão da sua bioatividade ou da sua ação antioxidante, farmacológica. Então, como eu falei, o início da minha carreira foi justamente tentar isolar a substância fitinho, esse potencial bioativo de plantas da Amazônia. Entre elas, as oleaginosas, elas se destacam aqui na nossa região porque a diversidade é muito grande e são plantas ricas em óculos. Então, quando nós escolhemos essas plantas para iniciar os estudos, nós já partimos daquilo que a literatura científica já apresenta. Já tem algum estudo já desenvolvido nessa área e a gente busca, então, potencializar essas substâncias que fazem parte da composição das plantas da Amazônia na formulação de produtos que possam ter ou que possam demonstrar a atividade biológica ou a atividade antioxidante pretendida. É claro que a gente não consegue trabalhar sozinho. O nosso laboratório, a especialidade é na parte da engenharia química, onde nós desenvolvemos os produtos, os processos, verificamos alguns equipamentos que maximizam o rendimento ou melhoram a composição química do material. Trabalhamos em conjunto com vários professores da UFPA, que têm a capacidade de fazer então a avaliação da atividade antioxidante, a atividade biológica, entre essa atividade biológica antifúngica, bactericida e assim por diante.
São ensaios preliminares, né, que são executados em células e que podem demonstrar um potencial, né, uma potencial atividade biológica não somente do insumo da Amazônia, mas também do produto que foi elaborado com esse insumo, né. Claro que para que isso chegue no mercado, outros estudos precisam ser desenvolvidos, né, até o nível de se ter um registro de comercialização do produto propriamente dito. Professor, o seu laboratório participou do desenvolvimento de cosméticos com óleo de tucumã, argila vermelha, pripioca e de batons produzidos com gordura de murumuru, urucum e breu branco, cujas patentes foram concedidas em 2025. Como nasceram esses produtos e quais foram as etapas mais desafiadoras para transformar a ideia em tecnologia protegida? Muito boa a pergunta, né, eu fiz agora uma viagem, né, histórica aqui na minha mente, né. O nosso laboratório de cosméticos, ele é relativamente novo dentro do contexto do laboratório de engenharia química aqui na UFPA, né. Então, ele surgiu justamente de uma vontade que o nosso grupo de pesquisa do GEPROM, liderado pelo professor Leider Faria, né, tinha de começar então uma linha voltada a cosméticos. Aí ele me convidou para ser o coordenador desse laboratório. Inicialmente, começamos com uma, dissertação do mestrado, essa dissertação vinculada também ao ICEM, né, o Instituto de Ciências Exatas Naturais, através do programa de pós-graduação em Química. E a gente já vê que o contexto do nosso laboratório ele acaba sendo multidisciplinar. Então foi com a Samara, que foi aluna de mestrado na época, e ela desenvolveu então o primeiro cosmético, né, que nós pedimos a patente, que foi um batom, né, utilizando o material da Amazônia. Na sequência, passamos então a orientar algumas alunas de TCC. Aí veio a Manuele e veio a Jennifer. Hoje a Jennifer está fazendo doutorado aqui com a gente na mesma linha, né? E elas também pensaram em elaborar esses produtos cosméticos utilizando os insumos da Amazônia. Esses primeiros pedidos de patente, eles pode ser dito que eles abriram um campo novo dentro daquilo que era proposto na área de batons. Por quê? Porque não é comum utilizar esses insumos da Amazônia, somente eles para formulação. Então nós tivemos uma certa facilidade de obter a concessão da patente, já que era um campo novo, e aí nós fizemos só as formulações básicas. Nesses primeiros pedidos, não houve ainda alegação de atividade biológica, somente as formulações, para fins estéticos, né. Então, são 3 patentes em 2005, né, e mais 2 nos anos anteriores, envolvendo esses cosméticos, né. Depois desse primeiro momento em que nós conseguimos fazer os pedidos de patente no campo novo, né, com novas formulações de batons, nós passamos então a trabalhar dissertações de mestrado, tese de doutorado, voltadas a verificar a atividade biológica desse material. Fizemos a parceria com o Núcleo de Pesquisas Oncológicas da UFPA, chefiado pelo professor André Caiati. Fizemos a parceria com a professora Marta Chagas, da farmácia, a professora Rosiane, também da farmácia, o professor Otávio. É um grupo muito grande, né? Que começam, então, a fazer esses testes das atividades biológicas e começamos, então, a determinar a atividade antioxidante, o potencial bioativo, né, voltado tanto para inibir o crescimento microbiano, quanto para inibir o crescimento de células deletérias ao corpo humano. Então são ensaios que estão evoluindo e a partir daí estão surgindo novos pedidos de patente agora com a alegação, né, da funcionalidade. Claro, né, repito, né, isso em estágio inicial, porque nós fazemos os ensaios em célula. Depois se tornar uma realidade, a gente precisa fazer o dossiê que será apresentado às agências de controle para que o produto seja então registrado. Professor, você sabe muito bem que uma tecnologia patenteada alcança impacto ainda maior quando consegue chegar ao usuário, à produção, ao mercado. A gente percebe que o seu laboratório acaba sendo também um ambiente de nascimento de ideias e de empresas. Então, quais startups surgiram a partir do laboratório ou das tecnologias desenvolvidas pela sua equipe na área de cosméticos amazônicos? Questão desse viés, né, de iniciar agora então, seria um novo desafio dentro do laboratório, que é incentivar os nossos alunos ao empreender. É uma coisa nova também para nós, dentro do laboratório, e contamos muito, claro, nesse momento, com a ajuda da própria Singe, né, para que a gente possa ter orientação para esses alunos na fundamentação, na parte empresarial, da parte midiática, que será necessária para que eles cheguem ao mercado. Mas essa ideia ela surge inicialmente com o novo marco da ciência e tecnologia, né, que foi permitido, né, aos professores, aos docentes, técnicos, pessoas que trabalham na universidade,
incentivar, né, a formação de empreendimentos que estariam nascendo dentro das universidades. Foi nessa pegada, né, que nós começamos então a conversar com nossos alunos e verificar aqueles que teriam vontade realmente de iniciar um novo campo de estudo, porque passa a ser um novo campo de estudo, né? Ele sai da condição de conforto, que é a parte tecnológica, e passa então a enveredar agora no novo campo, que é o campo da economia, que é o campo da mídia, que é o campo da divulgação para fins comerciais. Fizemos então algumas reuniões com esses alunos e formamos equipes, né? A formação dessas equipes ela precisa ser muito bem estruturada, porque a gente precisa de pessoas que trabalham com afinidade. Então, essa estruturação foi feita inicialmente com aqueles alunos, aquele grupo de alunos que tinham afinidade tanto na parte técnica quanto na parte empresarial, que já tinham uma convivência pacífica, assim dita, e formamos essas equipes. Hoje são 5 equipes que estão trabalhando dentro do laboratório e tentando desenvolver os produtos, que são os seus produtos, temas dos trabalhos que são feitos, seja iniciação científica, seja mestrado, doutorado, já pensando na personificação da pessoa jurídica mais à frente, que seria através das startups. Hoje em dia a gente tem optado por fazer essa personificação utilizando o Inova Simples, né? Porque isso garante para eles alguma vantagem, né, em termos iniciais, porque como a gente imagina, né, inicialmente eles estão desenvolvendo a ideia, para que depois realmente chegue ao mercado. Professor, então os detalhes, quais são os exemplos de empresas que surgiram a partir do seu laboratório? Certo, nós temos hoje 2 empresas já personificadas, né, uma delas é a Isis Blend, né, que ela é administrada pela nossa aluna de graduação, a Isis, e uma outra aluna também que é recém-formada, que é a Jamile. Elas trabalham justamente nesse ramo de cosméticos, né, produzindo sabonetes, alguns cremes para a pele, né, e eles estão numa etapa agora de captação de recurso para a estruturação do local de produção, para que a posteriori consigam fazer a notificação e o registro dos produtos, né, que serão comercializados. A segunda empresa personificada é a Polpafy. Essa também está captando recursos através de editais, assim como a Isis Blade está fazendo. A Polpafy já conseguiu, por exemplo, aprovação no edital do DIB e conseguiu aprovação também no edital do Sinapse, que esse recurso eles estão fazendo, revestindo, né, estão transformando esse recurso no local de produção, ou seja, ele já tem um ponto próprio que está sendo então preparado para que a produção seja feita, e a aquisição do maquinário está tudo previsto, né, nos editais que foram aprovados. Essa segunda aí ela é chefiada pelo Nian, que é nosso aluno de doutorado, a Ana, que é a nossa aluna de graduação, e o Edielso, que é nosso egresso também do curso de mestrado aqui da UFPA. Então, informações sobre essas empresas que acabaram de ser citadas pelo professor Davi vão estar disponíveis nas notas desse episódio, como as suas redes sociais e eventuais informações de contato para esses egressos que atuam no mundo empresarial. Eu queria puxar agora contigo um outro assunto, né? A discussão sobre a geração do valor para o território amazônico. De que modo esses projetos, né, de cosméticos baseados em insumos da Amazônia, da natureza, eles podem fortalecer a bioeconomia, valorizar a conexão com fornecedores locais, aproveitamento de resíduos, respeito à biodiversidade? Como é que tu enxergas isso funcionando do ponto de vista de um ecossistema maior, envolvendo toda essa dinâmica da nossa região? Isso realmente é um grande desafio que nós temos hoje em dia, né? Imaginar esse ecossistema realmente funcionando na bioeconomia, né? Que a gente considera o sistema cíclico com a minimização máxima dos rejeitos que podem impactar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, valorizar a condição de vida, não somente das startups, mas também das populações, dos fornecedores de matéria-prima, né? A gente fez um levantamento breve, né, e a gente tem tentado aprofundar isso sobre a questão dos desperdícios que acontecem, né? Então, em muitas regiões da região amazônica, a gente ainda tem muita perda de matéria-prima, né? Porque o pequeno produtor ele não tem condição de escoar isso em grande quantidade para os mercados nacionais e internacionais. Então, as startups em si, elas se inserem num contexto para que elas consigam chegar de uma forma mais intensa, uma forma mais real com esses pequenos produtores, inicialmente fazendo uma sensibilização sobre o potencial que esse material possui, para que depois eles possam então passar esse material já valorizado para as pequenas e grandes empresas, sejam essas startups ou outras empresas que trabalham com material. E a gente consegue então valorizar toda a cadeia. Não vai ser somente uma questão comercial, mas uma questão de valorização da identidade, né, das populações que
trabalham, que produzem, né, seja de forma extrativista ou não, essa matéria-prima que está disponível na Amazônia. Professor, você que nos conhece, sabe que a CIND atua justamente no fortalecimento das conexões entre conhecimento, propriedade intelectual, empreendedorismo e sociedade. Você mesmo é um exemplo de um professor que tem muitas patentes registradas em seu nome e em nome de seu grupo, que utilizava serviços assim em diferentes momentos, além do aspecto do empreendedorismo que faz parte da sua fala. Na sua avaliação, como que a UFPA e os ambientes de inovação vinculados à CINT podem apoiar pesquisadores e estudantes que desejam transformar pesquisas em produtos, startups e negócios de base tecnológica? A CIG já faz um trabalho importante dentro da UFPA nessa questão do apoio, né, à propriedade industrial, à propriedade intelectual propriamente dita, né. A questão da estruturação das startups, como eu falei ainda há pouco, né, ela se faz necessária, acho que uma atuação um pouco mais intensa desse treinamento na questão do empreendedorismo e na questão do marketing, né, que são 2 pontos fundamentais para que essas startups, essas empresas, consigam sobreviver no mundo competitivo que nós temos, né. Então eu já sei que a Cindy faz esse tipo de trabalho, né, mas, se a gente conseguir mais recursos e a gente não inclui só a Cindy, mas a universidade como um todo, para que esse recurso possa ser disponibilizado para esse tipo de treinamento, e vai ser fundamental para que o maior número de grupos de pesquisadores, de professores e alunos comecem então a enveredar para essa parte do empreendedorismo, e a gente consegue então escalonar, né, a formação dessas pequenas empresas, que no futuro com certeza vão ganhar mercado, e a gente consegue então visualizar aquela questão da bioeconomia circular, né, daquela economia circular propriamente dita, né, valorizando o potencial da produção dos produtores locais, com empresas que foram formadas dentro da universidade e que têm essa consciência, né, da importância do produtor e também da importância da formação dentro da universidade, para que cheguem ao mercado com o menor número de dúvidas possíveis e possam entrar competindo de forma racional. Professor, qual conselho você daria a estudantes que têm interesse em inovar a partir da biodiversidade amazônica? O conselho que eu tenho é nunca desistir, né? O caminho, ele não é um caminho curto, é um caminho longo, ele precisa ser feito em várias etapas, desde a pesquisa científica até chegar ao mercado. Nosso caso é um exemplo desse, né? Que a gente passa da pesquisa, vai para a propriedade industrial, e agora a gente começa uma nova etapa, que é a criação dessas startups através do Inova Simples, para que a gente consiga então ter a personificação jurídica e depois enxergar a etapa posterior, né, que é a constituição realmente da área de produção, a parte de registro nos produtos, os dossiês que precisam ser feitos para que o produto chegue da melhor forma possível, né, na ponta, no setor produtivo. Então, professor, para encerrar nossa conversa aqui, há tecnologias em desenvolvimento no seu laboratório que poderão gerar novos produtos ou empreendimentos no futuro próximo? Ah, sim, vários, Rodrigo. A cada dia surge uma ideia nova, os alunos eles são excelentes, né? Têm uma mentalidade assim, espetacular. Hoje, por exemplo, cheguei ao laboratório, o aluno já chegou comigo e fez: olha, vamos trabalhar desse jeito, com esse novo insumo da Amazônia, a gente analisa, faz o levantamento bibliográfico, tenta fazer uma prospecção do que é o produto que vai ser elaborado, e assim a gente vai caminhando e começando, né? Então, vários produtos iniciaram com as ideias dos alunos, foram desenvolvidos, e hoje a gente consegue ver a realidade, pelo menos por enquanto, com a propriedade industrial. Então, professor Davi, muito obrigado por compartilhar conosco essa trajetória e por mostrar como a ciência produzida na UFPA pode gerar conhecimento, produtos, patentes e novas oportunidades de empreendedorismo a partir da biodiversidade amazônica. A conversa de hoje reforça que inovar na Amazônia significa combinar pesquisa de qualidade, valorização dos recursos regionais, responsabilidade socioambiental e caminhos para que soluções cheguem de fato à sociedade. A você que nos acompanha, agradecemos pela audiência. Um abraço e até o próximo episódio.